Ok, irmãos, boa noite a todos os irmãos. Eu quero cumprimentar toda a igreja com a doce paz e a graça de nosso Senhor Jesus. É muito bom ver você aqui. Pena que nessas condições, né? Pena. Alguns irmãos já me disseram: pastor, eu não estou querendo ir para o culto reunido e com essa máscara. Mas, na verdade, eu não sei se a máscara vai nos deixar muito cedo, talvez não nos deixe, não é? Mas talvez, brevemente, é possível que nós voltemos, quem sabe, até para o culto lá em cima, que o grande problema não é você sentar muito perto de alguém, mas é você não falar perto de alguém. Não é verdade? E assim por diante. Só que nós sabemos que o nosso Deus é que está no controle da sua vida. Não vai ser o Covid que te mata, não é uma enfermidade, não é a idade, não é isto nem aquilo, mas é a hora em que Deus disse: é o momento de sua partida, e pode ser a idade que for. Não importa se estamos no meio da pandemia, fora da pandemia, o nosso Deus é soberano no controle da sua, da minha, da nossa vida. Então não temeremos mal algum, não temamos nenhum mal, porque o nosso Deus é que está no controle. E nessa noite nós vamos iniciar o nosso culto cantando Me Derramar. Na verdade, nós devemos derramar o nosso coração diante do Senhor. Derramarmos as nossas súplicas, mas também a nossa gratidão. Porque, na verdade, nós estamos aqui para derramarmos o nosso coração grato a Ele. Sermos agradecidos por tudo que Ele tem sido, pelo que Ele tem feito e pelo que Ele fará. E nós sabemos isto é futuro. Mas Ele assegura-nos que devemos confiar nele. Portanto, vamos cantar em pé, todos nós vamos estar cantando Me Derramar, adorando a nosso Deus.
por Você pode, através de... Estamos orando aqui. Dizer isso, traduzir isso numa expressão do seu coração. Em gratidão a Deus, em adoração a Ele, em louvor a Ele. Porque nós não estamos reunidos aqui por nenhum outro motivo, a não ser motivo de adorá-lo. Nós estamos aqui para adorá-lo. Porque se há uma coisa que nós faremos a eternidade toda, lá no céu, é adorarmos o Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo e que nos assegura a nossa vitória contra a morte. E coitado vírus, isso não é nada. Assegura a vitória contra a morte, que é a separação eterna de Deus. Ele nos assegurou em Cristo Jesus. E nós podemos, nesse instante, através de momentos em que você está adorando a Deus por estar aqui, adore ao Senhor. Eu vou encerrar orando ao final. Amém. Nós o adoramos, Senhor, pelo fato de teu Filho Jesus ter nos salvado e teu Espírito habita em nós, selando-nos, ó Pai, dando-nos a garantia de que pertencemos, somos teu povo, somos ovelhas do teu pasto, portanto somos ovelhas do teu pastoreio. E o Senhor tem pastoreado
as nossas vidas têm pastoreado tua igreja. E sabemos, ó Deus amado, que o Senhor é digno de receber todo o louvor, toda a honra, toda a glória. E nós concordamos com todos os irmãos que oraram. Concordamos com eles e dizemos juntos, amém. Amém. Pode sentar, meu querido. Pode sentar-se. Houve um momento na história do povo de Israel que quando eles foram levados para o cativeiro, e eles estavam lá no cativeiro, e eles sentindo a sua miséria, sentindo o seu estado de separação, distantes de Deus, porque afinal de contas no Antigo Testamento, a presença de Deus se fazia lá no templo. E eles não estavam podendo ir até o templo, eles estavam lá no cativeiro. E aí no Salmo 137, quando eles dizem assim, às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos lembrando-nos de Sião. E nos salgueiros que lá havia pendurávamos nossas harpas, pois aqueles que nos levavam cativos nos pediam canções e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai algum cântico que vocês têm lá em Sião. Na verdade, a tristeza deles era não poder estar ali no templo. Hoje é diferente. Hoje nós não encontramos Deus aqui, porque Deus habita aí no teu coração por meio do seu Espírito. Não é aqui que Deus está, é aqui que Ele habita, é aí. Só que tem uma coisa, é necessário que eu e você nós tenhamos juntos. Nós não podemos viver separados uns dos outros, não podemos viver distantes. E senão Jesus não teria organizado a sua igreja. Jesus é o fundador, Ele que instituiu a igreja. Igreja é uma expressão eclésia, no original grego significa eclésia, duas palavras, chamados para fora. Chamados para fora do mundo, do pecado, da vida pecaminosa, servindo a si mesmo, seu próprio coração, agradando a si. Agora não. Nós fomos chamados para vivermos para o Senhor. Amarmos, honrarmos, adorarmos. E como igreja nós nos reunimos. Por isso que estamos aqui. Por isso que nós podemos dizer, nós queremos, Senhor, poder estar juntos. Eu creio que muitos irmãos aqui, vários irmãos, estão com saudade. Saudade de poder se ajuntar aos irmãos. Estar junto com outros irmãos. Num ambiente onde a gente pode adorar, cantar, louvar, e estar prestando um culto a Deus. Não ali individual, você e sua família, ao redor da mesa da sua casa, talvez na sala da sua casa, assistindo uma live. Um culto por meio da nossa moderna tecnologia, onde não tem distância. Nós podemos estar em qualquer lugar do planeta, Terra, e estar assistindo o culto aqui. Um japonês que está aqui embaixo, do outro lado do planeta, ele pode estar lá agora, são 6h20 da manhã, ele pode se conectar ali, e ele pode entrar aqui e assistir o culto, se nós estivermos aqui jogando pela live. Por quê? Porque na verdade a tecnologia permite isso, mas o nosso Deus, Ele está muito além da tecnologia. A tecnologia é fraquinha para Ele. Porque o nosso Deus está presente aqui, está presente lá no Japão. Nosso Deus está presente no seu coração e está presente no coração de quem for lá no hospital, como a irmã Esther. Deus está lá no hospital com ela. Deus está com a Elaine, que terça-feira vai às 15 horas da tarde estar numa sala de cirurgia para retirada de parte do seu pulmão, que está com câncer. E ela precisa ser submetida a essa cirurgia. E você pode orar e falar com Deus, que pode estar na sala adestrando a mão do médico,
a mão de Deus pega na mão do médico e diz, faça assim, ó, não assim. E Deus é fiel, Deus é maravilhoso, porque Ele usa a medicina, Deus usa todas as coisas. É interessante, e nós podemos carregar os fardos uns dos outros, podemos nos alegrar uns com os outros, e talvez, imagine que você ficasse sozinho na sua casa, e ninguém soubesse do seu fardo e pudesse dividi-lo com os seus irmãos. Por isso que é importante você estar aqui. Por isso é importante a igreja estar junta. É importante nós nos unirmos, porque nós choramos com os que choram. Nós nos alegramos com os que se alegram. Nós sofremos com os que sofrem. E nós compartilhamos daquilo que Deus nos dá. E é isso que agrada o coração de Deus, é que nós façamos isso. E eu quero, nesse momento, só lembrar você, tudo que você está fazendo, todo o seu envolvimento aqui na igreja, esses são alguns dos comunicados, avisos aqui. A sua fidelidade, sua presença aqui nesses cultos presenciais. Na quarta-feira, às 19 horas, e também aos domingos, às 18 horas, faz com que você possa estar aqui junto com o seu irmão ou a sua irmã. Não fique preocupado com esse Covid-19. Não fique preocupado com ele. Eu acho que ele deve sim fazer-nos buscar mais a Deus, dependermos mais de Deus, sermos mais zelosos, sim, cuidadosos, mas não esquecermos da soberania de Deus, esquecermos do cuidado de Deus, esquecermos que nós somos cuidados por Ele. Fazemos a nossa parte, mas Ele vai fazer a parte dele. Ok? Então, seja fiel, querido, tanto aqui na obra, seja fiel também nos seus dízimos, suas ofertas. Nós tivemos uma queda durante esse período todo de pandemia, em torno de 40%, 45% das entradas despencaram, e nós estamos vivendo assim um momento muito apertado, muito difícil. Temos enxugado nosso orçamento, mas nós pedimos que o irmão inclusive ore, o irmão participe desse momento da história, porque Deus está fazendo tudo isso. Deus está sustentando sua vida e a vida da igreja no meio da pandemia, da fidelidade. Quantos irmãos aqui estão sem emprego, perderam emprego? Levante a mão. Por causa da pandemia, levante a mão. Quantos irmãos perderam o emprego? Né? A irmã Cida, ela está lá, ela me contou, ela disse, pastor, eu só vou uma vez na semana só. Uma vez. Não tenho podido, não tem como ir, porque na verdade não tem mais serviço. Só uma vez na semana. Então, veja bem, nós temos na igreja um ou outro irmão, mais, talvez mais algum aí, eu sei, da Patrícia Oliva, está desempregada, está sem emprego, não foi contratada na empresa que estava, e assim por diante. Eu sei de outros, mas que na verdade nós devemos saber o seguinte, que Deus está no controle, Deus está dirigindo. Eu quero que você participe desse momento que nós vivemos como igreja. Nesse sábado agora próximo, dia 5, nós teremos um almoço beneficente em prol da tentativa ainda de chegarmos, não que o almoço vá resolver, um almoço não resolve, mas nós não podemos parar, temos que avançar em direção do prol do término da construção aqui do apartamento, chamamos de casa pastoral, que esse momento da Covid aqui, dessa situação, nos obrigou a que nós nos mobilizássemos. E aí alguém até falou assim, por que não veio antes, né? A minha esposa, ela disse, por que não ouviram? Eu comentei de vir aqui para cá antes, há alguns anos atrás, poderíamos ter vindo para cá. Mas nunca nos ocorreu a tal ponto. No entanto, agora sim, precisamos de toda forma chegarmos a isso. Portanto,
Nesse sábado, serão feitos 80 marmitex aí. E nós vamos levar até a sua casa, se você não pode vir. A gente leva lá. O que vai ser servido? Arroz, feijão, bisteca suína com couve e farofa. E olha só, vai ser um super marmita. E você pode ajudar a gente de duas maneiras. Comprando a sua, da sua família, e também ajudando a vender, a divulgar, vender por todos os seus contatos. Porque é um desafio muito grande, irmãos. Vender 80 marmitas, quando às vezes tem irmãos que não falam assim, eu não vou comprar, eu não como suíno, eu não como porco. Faça na sua casa, frita um ovo então, põe junto na sua marmita, dá a sua bisteca para o seu filho que vai comer duplo. Enfim, mas participe, irmãos, porque esse é um processo bastante complicado. Nós não queríamos estar fazendo dessa forma, mas o desafio que nós temos de término foi atendido apenas a 50% no envio da oferta. Nós somos gratos a Deus por isso. Graças a Deus que chegou a 50%. Mas a outra parte nós temos que fazer alguma coisa. Temos que nos esforçar. De modo que, se você quiser subir lá ao término do culto, nós abrimos para você subir lá. Se você quiser ver, para você sentir no teu coração o desejo de continuar participando de perto dessa obra. Ok? Esses são os nossos avisos. Nós vamos cantar agora um cântico que diz o seguinte: amigo de Deus. Quem você lembra de personagem na Bíblia que era amigo de Deus? Abraão, um homem chamado amigo de Deus. E deixa eu perguntar para você, você é amigo de Deus? Você anda dentro da vontade dele? Você crê nele igual a Abraão, homem, pai da fé? Se Deus pedir meu filho, eu dou. Se Deus pedir meu filho, eu dou. Mas mesmo que seja para sacrifício, eu dou meu filho. Para obra, seja para o que for. Você vê que coisa? Nós amamos, nós somos amigos de Deus a esse ponto. A esse ponto. Nada nos prende nesse mundo, porque nós abrimos mão de tudo. Porque é dele, por ele e para ele todas as coisas. Vamos cantar amigo de Deus. Enquanto cantamos, você poderá ofertar, dizimar ou dar alguma oferta também para o Novo Testamento aqui dos Gideões. Você pode fazer R$2,80, Novo Testamento. Então você pode fazê-lo enquanto nós estamos cantando. Vamos ficar em pé para a gente cantar, Rogério? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre com comunhão, e assim
Vamos orar. Pai querido, obrigado pela fidelidade que o Senhor tem para com o teu povo. E o teu povo pode responder ao Senhor de forma alegre, de coração, reconhecendo que o Senhor é fiel. E, ó Pai querido, obrigado porque não apenas nas coisas materiais, como o Senhor mesmo disse, se nós o buscarmos primeiramente o teu reino e a tua justiça, as demais coisas o Senhor nos acrescentará. Porque o Senhor é fiel, o Senhor é bom. Como nós acabamos de cantar sobre um personagem como Abraão, olhando para aquele que é amigo de Deus. E nós sabemos que em Cristo Jesus nós nos tornamos teus amigos. Temos o Senhor como melhor amigo, em momentos mais difíceis, em um vale mais profundo, que nós atravessemos, como o caso da irmã Esther, atravessando o vale mais profundo, o Senhor é mais profundo do que esse vale. Porque o Senhor vai conosco. O Senhor é que está com a irmã Esther. É o Senhor que está com a Elaine. Quando tem que entrar nesta sala e estar, ó Deus, passando por essa cirurgia, mas não apenas a cirurgia, mas também o assustador quadro da sua vida. E aí, na verdade, o Senhor diz, não temas, crê somente, porque eu estou contigo. Pai querido, como é bom podermos andar, viver cada dia, sabendo que se vivemos é para o Senhor que vivemos. Se morremos é para o Senhor que nós morremos, mas estaremos com o Senhor para sempre. Ó Pai querido, independentemente do que nos ocorra, do que aconteça conosco, nós estamos seguros, porque estamos nas tuas mãos. Obrigado, Pai, pela obra perfeita de Jesus, lá no Calvário, para nos remir, nos salvar. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor está nos dando. Obrigado pela fidelidade dos irmãos que contribuíram e contribuem, ó Deus, para com que a tua obra seja mantida. Obrigado, Pai querido, por a tua palavra que vamos ler agora e meditar. Que o teu Santo Espírito, ó Pai querido, ele trabalhe em nossos corações, usando a tua palavra como ferramenta, aonde o Senhor lapida, onde o Senhor corrige, onde o Senhor instrui, onde o Senhor adverte, onde o Senhor consola, onde o Senhor ensina, onde o Senhor nos mostra todas as coisas por meio da tua palavra, o teu Espírito usa. Portanto, Pai querido, que nessa noite nós possamos sair daqui, ó Deus, como um diamante na mão do Senhor, onde o Senhor está trabalhando em nossas vidas, em nossos corações, em nossas mentes, para que nós possamos, ó Pai querido, cada dia mais espelharmos, ó Pai querido, a pessoa de Jesus, nesse mundo sem Jesus. E nós pedimos isto, Senhor, rogando em teu nome. Amém e amém. Pode sentar, meu querido. Eu quero convidar você, para você abrir a sua Bíblia,
no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. E nós leremos do verso 21 ao verso 41. Você pode ir aí abrir a sua Bíblia. E eu quero estar aqui meditando com o irmão sobre a sequência deste capítulo que nós estamos já meditando, estamos estudando, estamos caminhando em livro de Atos. Na verdade, o livro de Atos é o único livro histórico que nós temos no Novo Testamento. O único livro histórico. Tá? Nós temos os evangelhos, nós temos cartas paulinas, nós temos cartas pastorais. E se você não sabia, é interessante que Éfeso é a cidade que nós estamos exatamente lendo e vamos continuar aqui lendo. Éfeso foi o palco de 4 cartas. Interessante. Exatamente, você tem na sua Bíblia, no Novo Testamento, uma epístola de Paulo direcionada a que cidade mesmo? Éfeso. Olha aí, você tem aí Efésios. Muito bem. Só que tem mais. Adivinha quem era pastor? Quem foi um dos pastores aqui? Dessa igreja aqui em Éfeso. Uma igreja organizada lá. Capital da Ásia. Imagine quem foi pastor. Um deles foi Timóteo. E aí quando você lembra de Timóteo, você tem 2 cartas de Paulo a Timóteo. Opa, então já são 3. 3 cartas escritas a esta igreja. Mas quando você vai lá para Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 ao verso 7, você tem uma outra carta, que é curtinha, mas ela é uma carta dirigida ao anjo da igreja de Éfeso. E aí Deus falando através de João, e aí escrevendo para a igreja de Éfeso. É claro que a carta não servia apenas como carta aos Efésios, 1ª e 2ª Timóteo, e também 2, 1 a 7. Ela não serviu apenas para a igreja de Éfeso. Ela serve para a igreja em Perdões, guardadas devidas proporções. Porque é preciso fazer a interpretação correta e entender como que ele está falando com a gente. E quando a gente está olhando agora para esse texto, eu vou ler aqui do verso 21 até o versículo 41. Eu quero que você mantenha seu olhar junto comigo nesse texto. Olha o que ele diz: cumpridas essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. E tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu há algum tempo na Ásia. E por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isso, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios!
E foi a cidade tomada de confusão, e todos, a uma, arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo, querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as hierarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo-o, os judeus, para a frente. E este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos, a uma voz, gritaram, por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios! O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxeste não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Porquanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Porque também corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Muito bem, muito bem. Deus abençoe a leitura e a sua meditação aqui em nossos corações nesta noite. Meus amados, talvez você diga, bom, mas isso é uma parte da história. Mas a história, irmãos, é muito interessante, porque através da história nós vamos entender aonde que nós estamos quando nós estamos olhando pelo espelho retrovisor da história que passou. O que aconteceu? Não é possível entender a igreja hoje se a gente não olhar para a história. Por isso que nós temos o livro de Atos. Atos dos Apóstolos é um livro da história, contando os atos do Espírito Santo, por meio dos seus discípulos, por meio de homens que talvez ficaram muito famosos, ganharam notoriedade, e outros homens nem tanto, mas que foram usados por Deus, porque não importa, Deus usou homens como esses, dos quais tão simples. Pedro, um pescador. No início, na primeira parte do livro de Atos, fala sobre Pedro. A segunda parte vai falar sobre Paulo. Obviamente, um homem mais estudado, estudou aos pés de Gamaliel, alguém que tinha muito conhecimento, tinha nacionalidade romana também, ele era um fariseu de fariseu, ele era alguém muito zeloso. Porém, quando Cristo o alcançou, e ele se converte no caminho de Damasco, ele disse que tudo que ele conhecia, ele considerava como esterco, não tinha valor nenhum. Por quê? Porque Cristo é a supremacia, é a excelência da vida dele. Tomou lugar, tomou o centro da existência dele, Cristo. E ele não vivia em função do que sabia, mas ele vivia em função daquele que o amou e daquele que o salvou. Olha que coisa linda! Isso está no capítulo 9 de Atos, e aí nós temos toda essa narrativa histórica. E sabe o que está acontecendo aqui?
eu não vou voltar lá no capítulo 19, nos primeiros 20 versículos, mas nós sabemos que estavam acontecendo várias coisas nessa cidade de Éfeso. Uma cidade de 200 mil habitantes, uma cidade que poderia, olha, era a capital da Ásia, você não imagina, é uma cidade portuária. Essa cidade tinha uma sétima maravilha na sua época do templo de Diana. Para você ter ideia, as colunas desse templo, elas tinham altura de 20 metros de altura. Você imagina que suntuosidade esse templo, um templo pagão, de uma deusa chamada deusa Diana, que na verdade esse é um nome romano, mas o nome grego é Artemis. E é interessante que quer dizer uma deusa da fertilidade, porque daqui da cintura até o pescoço era uma imagem de uma deusa cheia de seios. E ela é tida como uma deusa da fertilidade. Era um templo que os homens, as pessoas iam lá e cometiam todas as suas imoralidades. Imagine você o que não significava esse templo em toda a região da Ásia. As pessoas vinham de tudo que é lugar fazendo procissão para esse lugar aí, para estarem nesse templo aqui. E agora você imagina, aconteceram alguns fatos anteriores ao texto que nós lemos e que marcaram isso, em que alguns certos exorcistas, filhos de Seva, um judeu, um sacerdote aí, um sumo sacerdote Seva, ele tinha uns filhos que começaram a querendo expulsar demônio de um homem possuído por demônios. E aconteceu que os demônios foram para cima daqueles filhos desse sumo sacerdote Seva e deram uma surra neles, que eles saíram nus, correndo de lá, e tudo isso ficou conhecido na cidade. E disse, olha, o demônio disse para esses homens, eu sei quem é Paulo e eu sei quem é Jesus, mas vocês quem são? Olha que coisa interessante. Tudo isso marcando muito essa cidade. E não, como se não bastasse, a quantidade de livros que foram destruídos, fizeram uma fogueira em praça pública, queimaram esses livros, e você imagina que baita testemunho levantou-se através daquelas chamas, queimando aqueles livros de todas as magias, de todas aquelas coisas horríveis que eles praticavam nesse templo, foram queimados em praça pública. A cidade estava muito alvoroçada. A cidade estava muito encandecida, estava assim, por uma faísca pegava fogo, de tanta raiva e de tanta coisa que estava acontecendo nessa cidade. E quando a gente está olhando para o nosso texto, por esse tempo em que tudo isso está aqui acontecendo, no verso 23, houve grande alvoroço acerca do caminho. Isto é, a cidade, havia uma atitude de um baita de um incômodo acerca do caminho, acerca dos cristãos. Caminho quer dizer, aqueles que são os cristãos, são daquela história do caminho, que é Jesus. Jesus é o caminho. E esses que se intitulam cristãos, estão fazendo alvoroço aqui na cidade, estão incomodando. Mas quem que está incomodando? Paulo, Gaio, Aristarco. Esses estão incomodando aqui. Esses dois macedônios e esse Paulo lá de Tarso. E você sabe quanto tempo Paulo ficou aqui nessa cidade de Éfeso? Por um espaço de 3 anos. Mas 2 anos e 3 meses já foi suficiente. Não apenas Éfeso, mas uma grande parte, quase toda a Ásia, estava tomada pelo ensino. Paulo estava ensinando, Gaio, Aristarco estava ensinando a palavra de Deus. E eu queria justamente iniciar aqui dizendo para você, lá em
Paulo escreve em Romanos capítulo 1, verso 16, 17. Porque não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Olha só, Paulo está dizendo, não é? Exatamente citando isso, mencionando o poder do evangelho. O poder transformador. E ainda ele diz, visto que a justiça de Deus, verso 17, se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, e o justo viverá pela fé. Por quê? Visto que a justiça, o motivo do porquê é a justiça de Deus, que se revela no evangelho, que é o poder de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, meus irmãos. Eu não consigo entender o que a igreja está fazendo aqui em Perdões. Vou vir um pouco agora para o nosso lado aqui. Se Perdões é uma cidade, sim, uma das 5 cidades no estado de São Paulo, chamada cidade santuário. Essa é uma cidade santuário. Você tem a cidade de Aparecida, aqui na rodovia aqui, Dutra, que está indo para o Rio de Janeiro, é a cidade santuário, estado de São Paulo. Você tem outra em Guaratinguetá. Aí você tem aqui, em Perdões. Aí você tem outras cidades ainda, chamadas cidade santuário. Sabe o que significa isso? É que a nossa cidade, irmãos, é uma cidade que cultua uma certa tradição em torno de uma idolatria. E aí quando você está chegando aqui no trevo aqui de Piracaia aqui, você vai ver a idolatria lá de uma estátua, e você vai falar, não, mas aquela estátua é de Bom Jesus. Mas esse Bom Jesus não é o Jesus bom que eu e você conhecemos, que morreu naquela cruz. Não é. Não é não. Porque este Jesus é um Jesus em si mesmo, que eu estou dizendo que a Bíblia que Paulo prega, é um Jesus que transforma o coração do homem. E mudou o coração de Paulo. Estava mudando a cidade de Éfeso, está mudando a Ásia toda e muda o mundo, transforma o mundo. Sabe por quê? Por isso que Paulo diz, o evangelho é o poder de Deus. Se eu e você nós não cremos que o evangelho transforma, a nossa pregação, ela é vã. Se eu não creio que esse Jesus que disse, crê em mim, ainda que morra, viverá. Você percebe? Esse Jesus que foi morto, mas ressuscitou no terceiro dia. Se nós não cremos nesse evangelho que é o poder de Deus, para a transformação, para a salvação, a nossa fé é vã, o evangelho é vão, a igreja é o ópio do povo. A igreja está fora do seu lugar. A igreja, ela é o quê? Ela é aquilo que o evangelho é. Dinamite. É interessante que quando Jesus disse para os discípulos, vocês fiquem em Jerusalém, porque do alto vocês serão revestidos de dinamite. Olha só Atos 1:8. Dínamos está lá no original grego. É raiz da palavra dinamite. Altamente explosivo. Destruidor. Sim, destrói sofismas, destrói filosofias, destrói mentiras, destrói engano e coloca no coração do homem a verdade. E a verdade vos libertará. Conheça a verdade, e a verdade vos libertará. O evangelho, meus irmãos, ele estava triunfando em Éfeso. O evangelho estava triunfando sobre toda idolatria, sobre toda prostituição e imoralidade que acontecia naquela cidade. Por conta do quê? As pessoas queriam ir ao templo porque lá haviam aquelas sacerdotisas cultuais, onde umas 900 delas estavam ali. E aí você acha que os homens eles iam perder essa boca? Eles queriam ir lá.
porque lá tinha as sacerdotisas. E aí, o que você está fazendo? Eu estou cultuando a deusa Artemis. Eu estou cultuando a deusa Diana. Se prostituindo com as sacerdotisas cultuais. Olha que coisa interessante. Você imagina, meu caro, vai lá, agora vem um tal de Paulo, e ele vem pregando, ele vem ensinando um evangelho. Havia nessa cidade um homem chamado Demétrio. Quem é Demétrio? Demétrio, ele é um dos principais, vamos falar assim, do cara lá do artífice, que trabalha com prata. E sabe o que ele fazia? Ele fazia uns nichos. Nicho quando eu pergunto nicho, quem fica fazendo nicho é o Roberto. O Roberto fabrica nicho. Sabe o que é nicho? Nicho é um buraco que você faz na parede. Não é isso? Ou no muro, ou na parede. Que você colocava o que no nicho? A gente faz no banheiro para pôr shampoo. Mentira. Isso, na verdade, nicho é um lugar para pôr uma imagem. Imagem. De uma deusa. E a deusa Artemis, veja, ele fabricava, então, essa imagem dessa deusa Artemis, a deusa Diana, do templo da Diana. E isso era Você não vai lá, você não vê as pessoas indo para cidades onde são cidades santuário e de lá eles trazem as lembrancinhas de lá. Você olha no carro das pessoas, tem a fitinha lá da Bahia. As pessoas foram na Bahia, foram visitar lá, trazem a fitinha lá do santo, da santa. Não é? As pessoas não trazem recordação disso. Aqui em Éfeso era assim. E imagine que esse homem chamado Demétrio, ele fazia isso e dava muito lucro aos artífices. Dava muito lucro. E convocando juntamente com outros, verso 25, da mesma profissão, Demétrio disse para eles o seguinte: senhores, vocês sabem que deste ofício vem a nossa prosperidade, vem o nosso ganho. E estáis vendo, esse é o versículo chave aqui, o verso 26. Vocês estão vendo e ouvindo que não só aqui em Éfeso, mas em toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente que está afirmando que não serem deuses estes que são feitos por mãos humanas. Este não é Deus. E olha o que Paulo estava dizendo. Isso não é Gaio, na verdade, Aristarco, todos esses estavam ensinando, dizendo que esse não é Deus. Deus não é feito por mãos humanas. Deus é criador do céu e da terra. Deus governa esse mundo. Deus governa sobre o Covid. Deus governa tudo. Não tem nada fora do controle dele. Esse Deus tão poderoso, esse Deus fez você e eu. E esse Deus é o Senhor do universo. Esse Deus comanda tudo. E ele está dizendo, olha que coisa interessante. Não somente há o perigo, ele estava falando para todos aqueles homens que trabalhavam nessa profissão, verso 27, que há perigo para a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Olha a esperteza desse homem ímpio, desse homem incrédulo, desse homem que não conhecia Jesus, não conhecia Deus, e esse homem idólatra, sabe o que ele fez? Ele falou, a nossa profissão está ameaçada, mas também tem uma outra coisa que está ameaçado. Está ameaçado o nosso templo, a nossa deusa aqui está ameaçado. E se nós não tomarmos providência,
Esse Paulo vai acabar com tudo aqui. Então nós precisamos fazer alguma coisa, gente. Ouvindo isso, verso 28, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. E sabe o que eles fizeram? Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma, eles arremeteram-se, eles foram para o teatro. Segundo lugar mais interessante nessa cidade, o teatro era um lugar, uma meia-lua assim, ó, num lugar feito com, como é que chama essa pedra? Mármore branco. O mármore branco feito em degraus assim, ó, cabiam 25.000 pessoas sentadas. E daqui você olhando assim, esse grande palco em degraus assim, de mármore branco. E aí você imagina, eles foram para esse lugar chamado lugar do anfiteatro ou teatro. A cidade, 200.000 habitantes. Cabiam 25.000 lá, encheu. Foi todo mundo para lá. Tomado de ira, bravos. E eles sabem o que eles fizeram? Eles arrastaram esses dois homens, Gaio e Aristarco. Levaram esses dois companheiros de Paulo. Eles não acharam Paulo. Paulo não estava onde eles pudessem encontrá-lo. Mas Paulo estava em Éfeso. Só que tinha uma coisa, eles levaram esses dois homens. Esses homens seriam o quê? Com certeza, despedaçados ali. Mas o que aconteceu? Querendo este apresentar-se. Olha, Paulo, verso 30. Paulo estava querendo se apresentar ao povo, mas não permitiram seus discípulos. Os discípulos disseram: não, Paulo, não vai lá. Não vá. Se você for lá para o teatro, você vai ser morto, hein, Paulo? Você vai ser morto. Olha só, verso 31. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Sabe quem são estes amigos de Paulo? Não eram cristãos, eram romanos. Não eram cristãos. Eles eram uma espécie de gente assim importante na cidade, porque os Jogos Olímpicos da época, o templo, tudo ficava sob a gerência deles. Eles eram pessoas de uma alta sociedade, os que comandavam a cidade. Imagine você, quer dizer, eles estavam sempre envolvidos em tudo. E Paulo era amigo deles. Eles eram amigos de Paulo. Paulo construiu essa amizade. Deixa eu dizer um negócio interessante. Um homem ímpio alguns ímpios chegaram e dizerem: Paulo, não vá lá. Se você for, você pode ser morto. A turma está muito brava com você. Sabe, irmãos, eu quero dizer para os irmãos que meu coração, ele se apaixona muito por certas coisas que eu leio. E eu há muito tempo no ministério tenho aprendido. Irmãos, eu não sou apenas o pastor daqui da igreja aqui. Eu sou uma pessoa que sou amigo de autoridades aqui no município. Sou amigo do prefeito, da vice-prefeita. Eu sou amigo do comandante da polícia militar. Agora o capitão Turola, que é comandante aqui na nossa terceira e a 34ª, o comando da polícia aqui em Atibaia, ele passou de capitão, agora ele é major. E ele está indo embora para Bragança e vem vindo um outro no lugar dele. E eu conheço esses policiais, eu conheço a realidade. E todas as quintas-feiras eu estou no destacamento da polícia aqui, falando aos policiais da palavra de Deus. Estou compartilhando Jesus com eles e orando com eles. Porque na semana passada, um dos policiais que veio de São Paulo, que estava servindo aqui em Perdões, tinha uma namorada em Atibaia da Polícia Civil. E ele foi até essa sua namorada. E ele a matou. E depois ele se matou.
Se suicidou com a sua própria arma. E aí você diz, puxa, mas o policial perdeu a cabeça. Provavelmente um crime passional, provavelmente por uma questão aí, talvez estava havendo ciúmes aí no meio desse relacionamento ou qualquer coisa, talvez por aí. Mas a questão é o seguinte, esse homem conhecia a luz, esse homem conhecia a graça maravilhosa de Jesus? Não. Eu escrevi no grupo onde o comandante, agora Major Turola, e outros tantos autoridades estão, eu escrevi, eu lamento muito pela morte do policial, mas me sinto parcialmente culpado por não ter podido estar e compartilhar o suficiente para esse homem entender da graça de Deus. Olha o que eu estou dizendo, para quem estou dizendo e aonde eu estou dizendo. Irmãos, a graça de Deus é maravilhosa, mas que transforma o homem por pior pecador que seja. Transforma. E olha que coisa interessante, irmãos. Quando a gente está falando de Paulo lá em Éfeso, ele tinha amigos que não eram nem um pouco, nem conheciam o Evangelho, não conheciam Deus. E olha o conselho deles para Paulo, não vá lá. Não vá. Porque se você for, você pode morrer. Você ouvir conselhos bons de gente que não é boa, ao menos não tem um coração transformado por Jesus, alguém que está preocupado com você, isso é muito interessante, né? Deixa eu perguntar para você, você está preocupado com a nossa cidade, em que a nossa cidade está mergulhada dentro da idolatria? Nós estamos vivendo, irmãos, um tempo tão difícil aqui em Perdões. Sabe por quê? Porque nós temos boca de fumo, nós temos traficantes, nós temos drogados, cambaleantes pela rua. E eu sei que na rua que você mora, tem gente usuária, cambaleante, saindo fora do senso normal de um equilíbrio, cometendo bobagens, fazendo macaquices no meio da rua, porque elas estão dopadas, elas estão drogadas, elas estão escravizadas. E aí a pergunta, qual resposta que igreja você tem, eu tenho para essa gente? O que vamos responder para a nossa cidade? Não, a gente está bom, está bem, eu quero o meu evangelho para mim, para minha família. A cidade é o quintal da sua casa. O seu vizinho é o quintal de sua casa. As pessoas que moram perto de mim, eles são meus vizinhos. Eles não são cristãos, mas ele precisa conhecer a graça de Deus. Ele precisa. Amanhã às 17 horas na Câmara dos Vereadores vai acontecer a primeira reunião depois desse período de quarentena, de pandemia. A reunião do Conselho de Segurança, do qual eu sou presidente. E na posição de presidente, eu que presido a reunião. E você é convidado como cidadão comum da cidade. Você é convidado para estar lá, 17 horas, senta lá no plenário da Câmara. Senta a distância de 2 metros de qualquer pessoa, com sua máscara. E você pode estar lá 1h30 de reunião, apenas no mês. E sabe o que nós falamos? Nós falamos de segurança. E eu chego na reunião e eu leio. Salmo diz aqui, ó. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, porque Deus que guarda. E eu estava orando com os policiais, os 2 que iam para casa por cumprir o seu horário e os 2 que estavam entrando. E eu disse, guarda a nossa cidade, orando por eles. Livra, Senhor, do homem mau. Livra do traficante, dos assaltantes de banco. Livra, Senhor, a população. Guarda a sua família. Guarda a minha família. Guarda a nossa cidade. Agora você pensa, irmãos, que realidade que nós vivemos. A realidade que Paulo estava vivendo lá em Éfeso. E eu quero que você saiba do seguinte, que aquela multidão reunida lá no teatro, 25 mil pessoas, sabe o que eles faziam? Verso 32, uns gritavam de uma forma e outros de outra, porque a assembleia
caíram em confusão e na maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Ah, meus irmãos, você vai descobrir aqui uma coisa. Olha só o que acontece. Ninguém nem sabe por que faz o que faz. O que tem de gente drogada na rua. Eu estou aqui na porta da igreja, do nosso templo, aqui conversando aqui, eu vejo 2 homens saindo dessas casas abandonadas. Homens drogados. Não sabem o que estão fazendo. São gente zumbi na cidade, cheio de zumbis. Tudo drogado, perdido. E a igreja é a resposta. Cristo é a resposta, porque Cristo mudou sua vida. Sabe o que aconteceu aqui nesse teatro? Verso 33. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para frente. E este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Sabe quem é esse homem, esse Alexandre? Não é o Alexandre aqui, nosso. Mas esse Alexandre aqui, ele era um judeu. Talvez um advogado. E sabe o que fizeram com ele? Os judeus pegaram e empurraram ele para frente. Vai lá, homem, fala alguma coisa. E sabe o que esse homem, Alexandre, queria dizer para a multidão? Deixa eu dizer uma coisa. Ele levantou a mão, ele queria falar. Sabe o que ele queria falar? Nós também não concordamos com Paulo. É isso que ele ia falar. Nós não concordamos com ele. Porque essa mensagem que Paulo prega, nós não aceitamos também. Paulo era tão perseguido pelos judeus, os judeus inconversos, os judeus ímpios, porque eles queriam matar Paulo o tempo todo. Pode ver no Atos, pode ver. Não havia aqui não, olha, esse Alexandre vai lá para fazer alguma coisa de boa. Tanto que ele nem conseguiu falar. Sabe o que a multidão fez? Verso seguinte. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas. Sabe o que eles ficaram gritando? Grande é a Diana dos Efésios. 2 horas, sem parar. 25 mil pessoas, gritando durante 2 horas. Meus irmãos, a cidade de Éfeso era uma colônia romana. E Roma tinha uma visão para com a cidade de Éfeso, de que é uma cidade muito boa, uma calmaria, uma cidade de paz. E aí é interessante, meus irmãos, sem tumulto aí, viu? Sem tumulto. Uma cidade livre, chamado assim. Por quê? Porque não tinha restrições, tinha liberdade naquela cidade. Para fazer um monte de coisa errada, mas Roma, que dominava tudo, mantinha, não, fica tranquilo, Éfeso é uma cidade de liberdade. O prefeito da cidade, ele se levanta, olha só, e aí é a parte final do nosso texto. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente. Porque estes homens que aqui trouxeste não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Eles não estão blasfemando contra Deus. Eles não cometeram nenhum ato de sacrilégio contra a nossa deusa. Olha só o que ele está fazendo. Está defendendo Gaio e Aristarco e Paulo, que não estava lá, mas está defendendo. Olha só. Olha o que ele disse. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, a audiência e procônsules que se acusem uns aos outros. Procure a justiça. Olha, esse homem, esse prefeito,
Ele acalmou aquela multidão que estava brava, dizendo o seguinte: não façam justiça com as próprias mãos. Vocês procurem os juízes, procurem os procônsulos, procurem as pessoas da lei, e elas vão julgar esse caso de vocês. Eles vão julgar, eles vão tratar. Olha só. E aí, interessante, mas de alguma outra coisa pleiteiais será decidido em assembleia regular nesse Senado romano. Lá vai ser decidido. Verso 40. Porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possa alegar para justificar esse ajuntamento. Sabe o que é, meus irmãos? Se Roma ficar sabendo que aqui a coisa saiu fora dos limites do equilíbrio, eles estavam preocupados com o aspecto político. O que Roma vai fazer? Vai intervir, que aí nós vamos perder nossa liberdade aqui. Aí vai ficar coisa feia aqui. Então é o seguinte, não façam isso. Procurem. Sabe o que ele fez? Ele acalmou a população. Os 25 mil foram indo embora, tudo para casa. Ficaram assim: nossa, hoje nós defendemos a nossa deusa. Está tudo de bom agora. Está tudo de boa. Este homem, ele dissolveu aquela assembleia. Está aqui no verso 41. Todo mundo foi embora para casa. Acabou a fúria. Acabou-se toda a fúria. Sabe o que é, meus irmãos? É preciso que nós concluamos com algumas lições aqui. Primeira lição que eu quero concluir. É triste nós assistirmos o engano das multidões. É triste. Paulo estava ali desejando ir para o teatro, porque ele sabia muito bem que aquelas multidões ali, aquela cidade toda e toda a Ásia está perdida, não conhece Jesus. E é mais triste, os hipócritas começa esse esforço de querer explorar, e o que eles querem é explorar o benefício do erro, tirar proveito em cima do seu erro. É isso que ela estava acontecendo aqui, em detrimento da verdade. O que eles não queriam que a verdade chegasse até ali. Segunda lição que a gente tem que aprender. Muitos há que, ligando a religião aos seus interesses pessoais, particulares, e amando mais o dinheiro do que a verdade, procedem do mesmo modo que Demétrio. O Demétrio, ele tinha um zelo aparentemente religioso, porque esse zelo dele vinha de um interesse financeiro dele. Eu quero ganhar dinheiro. Se você destruir essa igreja, você acabou com o meu dinheiro. Essa era a questão. Meus irmãos, note você quantos ministérios, quantas igrejas que têm aberto porta hoje nesse século 21 no mundo. Igrejas onde pessoas estão atrás, não para pregar a verdade, mas para ganhar dinheiro. Porque se você pregar a verdade, as pessoas vão embora. Se você começar a pregar a verdade contra o homossexualismo, talvez porque seu filho é homossexual, você vai embora. E se começar a pregar sobre a questão de divórcio e contra divórcio, então eu vou embora porque eu vou me divorciar. Então se a gente começa a pregar a verdade, irmãos, as pessoas não vão gostar, as pessoas vão embora. Mas aí nós temos que escolher, ou nós estamos preocupados em pregar a verdade. Agora não adianta eu pregar a verdade e eu não viver essa verdade. Não adianta. Paulo não era um homem que pregava, Paulo era um homem que vivia. Tanto que Paulo não fugiu. Você vai entender por quê.
Terceira coisa interessante, irmãos. Lição para aplicar. Nós todos devemos aproveitar as oportunidades que se apresentam e ter boas relações com pessoas que têm influência na cidade. Os principais da Ásia. É preciso ter influência. Eu quero que você entenda, em cidade pequena, pastor, ele não é simplesmente pastor, ele é autoridade. Autoridade. O irmão não sabe, mas o prefeito me chamou já algumas vezes no gabinete e disse: pastor, o que o senhor me aconselha? Você acredita nisso? Prefeito Sérgio Ferreira, ele me chama e diz: pastor, o que o senhor me aconselha a fazer agora? Eu? Pastor, vai dar conselho para você? Sim, nós temos mais conselhos, ensino para ele do que ele tem na vida dele. Vários secretários do prefeito me ligaram esses anos atrás aí, dizendo: pastor, eu vou fazer isso, isso, isso. Eu falei: não faça não. 3 meses depois ele me ligou: pastor, ainda bem que eu não fiz. A gangorra virou. Hoje eu estou em cima. Eu ia botar fogo em tudo. Está vendo só, irmãos? É interessante, por que ele não foi atrás do padre? Afinal de contas, ele é de lá. Mas ele veio pedir conselho aqui. Meus irmãos, é interessante. Eu e você não somos um referencial aqui na cidade. A sua vida, seu exemplo, suas palavras, sua atitude, seu relacionamento com as pessoas, seu modo de dizer, seu modo de agir. Como você para o seu carro, para na vaga do... Eles estão olhando. Você parou na vaga do deficiente, eles estão olhando. Olha, meus irmãos, se eu fizer um negócio, não adianta eu pregar, ser bonito. Eu posso falar bem, mas eu não vivo esse evangelho, não funciona. O evangelho para Paulo funcionava porque ele dizia a verdade, mesmo ameaçado de morte. Mesmo ameaçado de morte. Interessante. Quarta coisa. É interessante, meus irmãos, que aquele homem ímpio, aquele prefeito da cidade, olha o que ele fez. Ele ajudou Paulo, dando conselho: não vai lá. E persuadiu a população, né? Aquelas romanos, mas o prefeito disse: não desfaça tudo aquilo que estava acontecendo ali. É interessante, meus irmãos, que dado o testemunho de grande perigo que Paulo estava exposto, Paulo escreve em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 8 e até 10, sabe o que Paulo disse? Interessante. 2 Coríntios. Olha o testemunho de Paulo falando aqui de Éfeso. 2 Coríntios capítulo 1, verso 8, 9 e 10. 2 Coríntios 1, 8, 9 e 10. Porque não querendo, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até a própria vida. Contudo, já nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Paulo está falando do que ele enfrentou, do que ele passou ali em Éfeso, na Ásia. O que ele passou aqui, com aquela multidão de 25 mil, a cidade enfurecida contra ele. Em Filipos ele já tinha passado uma coisa similar, mas aqui agora a coisa estava feia mesmo, para Paulo, estava feia. Interessante, irmãos. A quinta coisa que a gente precisa gravar, penúltima. Os planos de Demétrio, eles foram frustrados, porque a intenção de Demétrio era que Paulo fosse assassinado. E Paulo saiu de lá
quando julgou ser oportuno, Paulo saiu e foi embora de Éfeso. Segunda coisa, segundo consta na história, uns 50 anos depois desse episódio, os templos estavam desertos e o culto era negligenciado e acabou tudo, foi desmontando tudo aquilo que havia sido. As vítimas para o sacrifício não eram mais vendidos e acabou. Desmontou em Éfeso o templo da Diana. O poder do Evangelho acaba, destrói. O poder do Evangelho pode acabar com homossexualismo, pode acabar com drogas, pode acabar com corrupção nesse país, pode acabar com ideologia de gênero, pode acabar com ensino dentro da sala de aula que querem levar para dentro da escola. O Evangelho, ele destrói tudo isso. E uma outra coisa interessante, os planos de Demétrio, que foram frustrados porque o progresso do Evangelho na Ásia chegou a tal ponto que foram organizadas 7 igrejas na Ásia. Você, quando lê Apocalipse, agora você vai se lembrar disso. Aquelas 7 igrejas na Ásia, que está lá em Apocalipse capítulo 2 e 3. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Quando você está lendo, puxa, são igrejas organizadas ali, na Ásia, onde Paulo enfrentou. A última lição que a gente tem que gravar aqui, aplicar na nossa vida. Os meios de que serviu o astuto inimigo das nossas almas e de Deus. Satanás trabalhou com tudo para barrar isso. Sabe o que ele quis? Sabe como ele trabalhava? Dá uma olhada lá no capítulo 19 de Atos, exatamente versículo 9. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos. Sabe o que é? O diabo, olha o que o diabo faz, irmãos. Ele endurece o seu coração. Isto é, endurece o coração da cidade. A cidade tem um coração duro. O pecado endurece o coração, mas o diabo trabalha para endurecer o coração. Olha o que o diabo está fazendo. Endurece o coração. Segunda coisa que ele faz, no versículo 13 de Atos 19. E alguns judeus exorcistas ambulantes, tentando invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, estavam tentando expulsar. Sabe o que é isso? Prática de ocultismo. Práticas de ocultismo, de coisas que não tem nada a ver. E são das trevas, irmãos. Está sendo praticado. Aqui na nossa cidade, irmãos, aqui tem muita prática de ocultismo. Tem sim. Acontecendo. Verso 26. Olha só. É interessante. A idolatria. Que Demétrio estava dizendo o seguinte. Olha, eles estão dizendo que esses deuses que nós fazemos não são. Eles dizem que esses não são Deus. Porque são feitos por mãos humanas. Idolatria. Pergunta você, Perdões tem idolatria? Pergunto para você. Vai para Atibaia, idolatria. Pode. A idolatria está no coração do homem, é interessante. Salmo 115, você lê em casa. Aqueles que fazem os ídolos se tornam igual eles. Não ouvem, não falam, não andam, não veem. É isso. Olha o que eles estão fazendo. O verso 23 ao verso 27. O diabo, ele trabalha o seguinte, ele gera no coração das pessoas interesse por coisas materiais, somente. Não coisas espirituais. Bem como verso 32, que nós lemos. Aquela assembleia foi tomada, cair em grande confusão. Não havia entendimento. Sabe o que o diabo faz, irmãos? Ele cria confusão.
Ele consegue, às vezes, penetrando através sorrateiramente dentro da igreja por meio de gente que cria confusão. Você já notou isso? Aí ele cria confusão dentro da igreja. Aí a igreja racha. Talvez você tenha visto isso. Talvez você tenha visto pessoas que estão dentro da igreja, porque o cara está fazendo uma coisa, ele é líder dentro da igreja, mas ele está praticando algo que é totalmente ofensivo ao evangelho. Está criando confusão. Alguma coisa está errada. Mas o diabo, ele trabalha criando confusão de ideias. Meus irmãos, esse texto, ele pode não ser um compêndio de teologia, mas ele é a extensão da teologia, em que você olha para isso e você diz o seguinte: como é que tudo que eu sei funciona na minha vida cristã? Olha para esse texto. Nós enfrentamos oposição. Quanto mais correto você quiser andar com Deus, mais oposição você vai enfrentar. Dentro da sua casa, na igreja, no trabalho. Se o teu patrão mandar você fazer uma coisa errada, você diz: não vou fazer, porque vai contra meus princípios de um Deus que me ama e me está comigo. Então vou te mandar embora. Pode mandar. Mas eu não vou andar fora da lei. Interessante, né? Ande correto. E Deus estará com você. Faça o que Deus deseja. E Ele vai estar com você. Paulo foi embora de Éfeso. Só que ele quis passar por Macedônia. Ele quis passar ali por essa região para recolher as ofertas que ele prometeu levar lá para os irmãos pobres de Jerusalém. Ele tinha mandado para frente Timóteo e o seu companheiro para estarem lá na igreja de Corinto. Só que sabe para onde Paulo estava querendo ir? Ele disse: eu quero ir para Jerusalém. E o Espírito Santo dizendo para ele: Paulo, a hora que você chegar em Jerusalém, te espera prisão, cara, te espera tribulação. Porque em Jerusalém, Paulo seria preso, mandado para Roma. E aí ele seria julgado, ficaria preso, e depois de uns 2 anos, solto, depois de novo preso e executado. Ele seria morto. Por causa de quem? Por causa de Jesus. Presta atenção, uma coisa interessante. Paulo não foi um homem que se acovardou diante das lutas e dificuldades da vida. E você vai ouvir as próximas mensagens, quando Paulo diz o seguinte: eu quero ir para Roma. Para quem que ele está querendo falar? Já tinha uma igreja lá que ele não conhecia. Mas ele diz: eu quero ir para Roma. Mas Paulo, tu vai ser morto. Ele falou assim: eu estou pronto para morrer por Jesus. Deixa eu te perguntar, você está pronto para morrer por Jesus? Então viva por Ele, sofra por Ele. Porque é isso que o Evangelho é. Nós vivemos para Ele. Vamos orar. Pai querido, obrigado porque a Tua palavra, ela é a verdade. Ela traz dados históricos que nos encorajam. Nós podemos ver aqui uma realidade de Éfeso, onde Paulo estava, Gálio e Aristarco, onde a igreja se expandiu pela Ásia e foram muitos irmãos convertidos aqui, foram levando o evangelho e foi se espalhando a igreja em primeira, segunda e a terceira viagem missionária de Paulo. Mas, Pai querido, sabemos que a obra está incompleta ainda. Muitos lugares sem Cristo, sem esperança, sem salvação. E nós sabemos, Pai querido, que o Senhor tem chamado a Tua igreja aqui em Perdões para fazer diferença aqui nessa cidade, na nossa vizinhança, para fazer diferença no nosso estado, para fazer diferença, Pai, no nosso país, e nós influenciarmos o mundo para Cristo. Nós clamamos a Ti, Senhor, que Tu nos abençoe. Agora, ao final desse culto, quando vamos ouvir essa mensagem cantada, e leva-nos para os nossos lares, debaixo do Teu cuidado, na maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos ouvir essa mensagem cantada aqui, através desse grupo. Se você quiser, você pode cantar aí junto, baixinho, junto com eles. Olha a mensagem
que nós temos aqui cantado por uma... A esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem de alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Estar com Deus é o que preciso. O fonte de poder, só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro Esther está internada. Pode ser que Esther está com Covid. Pode ser. Não, não é Covid. Mas alguma coisa está acontecendo com ela. Além de toda a luta que ela está tendo com o câncer. Se você quer que a gente ore por você, pode vir aqui. Fica aqui conosco aqui à frente. Se você falar, não, eu quero que ore. Eu vou lembrar aqui de orar também pela Elaine. Mas orar pela Esther. Agora. Pode vir aqui, Roberto. Silvana. Pode vir. Pode ficar aqui. Isso. Nós vamos orar. Vamos orar. Pai querido, nós acabamos de cantar, Senhor. Tu és a fonte de poder. A tua mão, ó Deus, a tua graça que perdoa. O Senhor promove paz ao nosso coração. O Senhor é aquele que diz para o doente, levanta-te. O Senhor diz para o morto, sai para fora. O Senhor é aquele que traz à existência as coisas que não existem.
Quando a medicina diz não há o que fazer, o Senhor diz, eu tenho tudo por fazer, porque eu posso tudo. E a tua palavra diz que tudo é possível ao que crê, porque para Deus não há impossíveis. O Senhor é Deus dos impossíveis. Pai, nós pedimos que agora naquele quarto, lá na Unicamp, a Esther sinta a presença gloriosa do Senhor, agindo com poder e graça sobre sua vida. Pai querido, que ela sinta o poder do Senhor ali, onde a medicina, a ciência e tudo não é capaz. Nós clamamos também pela vida do Roberto, Senhor, pela vida da Silvana. Pai querido, que eles sintam o toque da tua mão, a manifestação da tua presença sobre eles. Oh Pai querido, sobre a Elaine, que terá de enfrentar agora uma cirurgia, mas atrás dessa cirurgia, oh Pai querido, tem por objetivo extirpar o câncer, mas o Senhor é Deus do câncer. Porque o Senhor é que cuida de todas as enfermidades, o Senhor é que manda sobre o Covid, é o Senhor que dá ordem sobre todas as coisas. Um pardal não cai, um fio de cabelo não cai da nossa cabeça, que o Senhor não saiba. E soberanamente, na tua autoridade, ó Deus, é o Senhor que determina, é o Senhor que ordena, é o Senhor que faz, é o Senhor que manda, é o Senhor que está em todos os lugares. Portanto, seja sobre a vida da Esther, da Elaine, do Roberto, da Silvana, sobre a vida da tua igreja, do teu povo nessa cidade, para que, ó Deus, essa cidade possa ter o seu coração quebrado, essa pedra, coração duro, quebrado, e que pessoas se convertam a Ti, e que haja, ó Deus, transformação de vidas, que haja transformação, libertação, ó Deus, dos escravos da droga, que haja libertação, ó Deus amado, desses viciados e drogados. Ó Pai, visita a nossa cidade, alcança as autoridades, ó Deus, alcança o povo dessa cidade. Nós clamamos, ó Deus, pelo nosso estado, clamamos pelo nosso país, clamamos, ó Deus, pelo nosso presidente, que o Senhor seja com ele, que o Senhor o guarde de todo mal, que o Senhor livre, ó Deus, de todo o propósito que tem sido intentado contra a vida dela e contra essa nação. Nós pedimos, ó Pai, que tudo caia por terra e que prevaleça a tua vontade, Senhor. Governe essa nação, incline o coração do nosso presidente para Ti cada dia mais. Porque é o Senhor que inclina o coração do rei, para onde o Senhor quer. Portanto, inclina, Senhor, para que Ele governe e dirija esse país, enfrentando tudo e todos, mas que seja para a Tua honra e glória. Essa é a nossa oração, ó Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, é que nós oramos. Amém e amém. Deus te abençoe, querido. Tenha uma excelente semana. Queremos vê-lo aí na quarta, ok? Queremos te ver aqui no próximo domingo. E é muito bom ver aqui o filho e o neto do irmão João, que está aqui. O filho que mora lá em Atibaia. Ok? Uma alegria muito grande ter esses irmãos aqui conosco. Deus abençoe. E os outros já são nossos daqui de casa, né? Então, a gente fica tranquilo. Muito bem.